O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se havia criado. Conforme seu costume no sábado, entrou na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus encontrou a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Em seguida, Jesus fechou o livro, o entregou na mão do ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabam de ouvir. Todos aprovavam Jesus, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Este não é o filho de José? Mas Jesus disse: Sem dúvida, vocês vão repetir para mim o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Eu garanto a vocês, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não vinha chuva do céu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região. No entanto, a nenhum delas foi enviado Elias, e sim a uma viúva estrangeira que vivia em Serepta, na Sidônia. Havia também muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu. Apesar disso, nenhum deles foi curado, a não ser o estrangeiro Naamã, que era sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Mas Jesus, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e, assim como Jesus, é missão nossa também cumprir, as Escrituras, cumprir a vontade do Pai, cumprir o nosso dever de batizados, de católicos, de cristãos aqui neste mundo. Amém. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, estas palavras de Jesus aqui nos versículos 18 e 19, que ele toma para si e de fato é para ele, mas é também para nós no dia de hoje. Pela força do nosso batismo, o Espírito do Senhor está sobre nós. Nós fomos consagrados para anunciar, assim como Jesus, a boa notícia aos pobres. Nós, assim como o próprio Jesus, fomos enviados para proclamar a libertação aos presos, para ir aos cegos e dar a eles a recuperação da vista, para libertar os oprimidos. Nós, pela força do nosso batismo, nós fomos chamados para proclamar um ano da graça do Senhor. Queridos, é muita responsabilidade essa nossa, não é? Olha que Jesus, ao voltar para o Pai, Ele nos deixa esta missão, que nós devemos ir pelo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, anunciar a boa nova, curar os doentes, ressuscitar os mortos, libertar os oprimidos. É missão de Jesus? Sim,
mas hoje é missão nossa, da igreja e de cada um de nós leigos. Olha que Jesus estava ali, não é? Na sua terra, ali em Nazaré, na sua cidade, não é? Entre os seus conterrâneos. E Jesus, então, cumpre, não é? Essa passagem da Escritura. E aí ele vai dizer que até todos aprovavam, né? Que todos até gostavam do que ele estava dizendo, etc. Mas Jesus então vai dizer para eles: olha, infelizmente vocês, nem todos vocês irão acolher essa palavra, irão viver, irão praticar, não é? Pela força do batismo que nós recebemos, esta missão que ele transferiu para nós. E aí ele vai citar, não é? Que também, né, Serepta, lá em Serepta, aquela viúva lá que não era conhecida, era estrangeira, que aceitou a palavra. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: nós conhecemos a palavra, nós participamos da igreja, nós vamos à missa, nós comungamos o corpo e sangue de Jesus. Mas quando as palavras duras, quando as palavras de Jesus nos chamam a tomar uma postura de cristãos batizados, a gente quer, né, vamos dizer assim, sair fora, escamotear, achar que é difícil, achar que não dá, não é? O que Jesus fez aqui? Ele foi em busca daqueles que, mesmo não sendo ali, não é, da sua terra, aceitavam a palavra. Mal sabia ele que aquele povo enfurecido o expulsava dali da sua terra natal. Mas Jesus, passando pelo meio deles, continuou o caminho. Ô meu irmão, ô minha irmã, nós precisamos olhar para nós mesmos, sabe? Nós precisamos assumir o nosso batismo. Não adianta a gente querer, sabe, como a gente vê por aí, quanta agressão a Jesus, quanta perseguição a Jesus na pessoa da nossa igreja, na pessoa de um sacerdote, de um bispo, quanta perseguição se tem hoje, porque a palavra incomoda, porque a palavra é dura muitas vezes para nós e nós queremos fugir, não é? Olha, meus queridos, nós temos que proclamar o ano da graça do Senhor. Nós temos que levar Jesus, encaminhar Jesus para a humanidade. Nós temos que reconciliar este mundo dilacerado pelo ódio, pelas dúvidas, pela rejeição mesmo de Jesus. Olha, eu vou dizer para vocês, podem até nos rejeitar, mas que Jesus jamais nos rejeite pela nossa omissão em não praticarmos o nosso batismo, em não aceitar o Espírito Santo que nos encoraja, que nos dá força para a missão. Vamos pensar nisso, meu irmão. Vamos arregaçar as mangas e assumir para valer nos dias de hoje o nosso batismo. Amém? Que assim seja. Amém.